Hoje, domingo 26 de janeiro de 2020, damos início a mais um encontro de fé cristã. Eu sou o pastor Marcos Felipe, irmão Marcos Felipe, abençoado Marcos Felipe, e estamos reunidos aqui na cidade de Macaé, no bairro do Lagomar, para juntos fazermos algo maravilhoso, que é nos inclinarmos diante daquele que nos criou, aquele que somente ele, pastor José Luiz, irmão Altamir, irmã Sandra, irmão Silvio, irmão Manuel, irmão Paulo Henrique, irmã Isabel, Miguel, e você que está conosco ao vivo pelo Facebook, somente ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Nós aqui no Ministério Graça e Intimidade, nós temos o seguinte sentimento: essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Filipenses 1:9. Sou salvo pela graça, mas não foi de graça. O nosso sentimento maior é que nós colocamos a cruz acima de tudo, no sentido espiritual, porque aqui só o Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, tem honra, louvor e glória. Nós, como seres humanos, como suas criaturas, seus filhos, nós colocamos a nossa vida diante dele, para que a glória seja sempre dele. No contexto de uma instituição onde, perante os homens, nós temos que muitas vezes ter uma nomenclatura, ter um registro, nesse contexto é necessário que haja algo humano. Mas no que diz respeito à visão espiritual, ao entendimento de quem é Deus e de quem somos nós diante dele, colocamos a cruz acima de tudo. Ou seja, aquilo que foi feito na cruz do Calvário, a justiça de Deus para os seus filhos. E o nosso lema é este: graça genuína, genuína graça. Vamos ficar de pé, se vocês puderem ficar um pouco de pé. Você que está conosco pelo Facebook ao vivo, nós vamos louvar. Eu convido a minha filha Tamires, que faz parte do Ministério de Louvor e Adoração, meu filho Miguel, e todos os irmãos que estão aqui, juntamente conosco, você pela internet. Estamos ao vivo aqui na W16, número 240. Se você está aqui no Lagomar e deseja estar presente conosco, venha, participe do seu lar. O mais importante, irmãos, é nós congregar, é importante, mas o mais importante é o Espírito que habita nos filhos de Deus, ele sair de dentro para fora e fazer fluir rios de água viva. É isso que nos dá sentido, é isso que nos faz viver. Então nós vamos louvar juntamente com meus filhos, para a glória de Deus. Pastor José Luiz. O pecado não tem domínio sobre nós. O pecado não pode mais nos conduzir. Pois a graça abundante destruir não vai poder nos dominar. Agora além do amor, só alegria. Então podemos encerrar por causa disso. De modo algum, pois quem nos chamou, nos predestinou. Quem nos libertou, Jesus Cristo.
nada pode sua vida derrubar. Pois o que venceu na cruz é o Senhor. A lei de Cristo está no teu coração. Você me pagou sua proteção. Liberdade Ele te deu para vencer com santidade, alegria e prazer. Alegria e prazer. Esse louvor, Deus nos concedeu escrever essa letra, mas a honra é dele, né? Para a liberdade Cristo nos chamou. Nós temos liberdade. Você, meu irmão, é livre para cultuar no seu lar, para cultuar aqui, para congregar. É muito interessante quando nós congregamos e quando nós louvamos. Eu vou trazer um pequeno texto nesse intervalo, para que nós possamos, irmãos, se quiserem se assentar, fiquem à vontade de se assentar. Enquanto nós nos preparamos, é um pequeno texto que diz assim. Ele fala a respeito de a reunião, as pessoas que se reúnem, e diz assim: um homem comparecia assiduamente às reuniões de um grupo de amigos, e sem comunicar a ninguém, deixou de participar de suas atividades. Depois de algumas semanas, um amigo integrante desse grupo decidiu visitá-lo. Era uma noite muito fria. O amigo o encontrou na sua casa sozinho, sentado diante da lareira, onde o fogo estava brilhante e acolhedor. Adivinhando o motivo da visita do seu amigo, lhe deu as boas-vindas e, aproximando-se da lareira, lhe ofereceu uma cadeira grande em frente à chaminé e ficou quieto esperando. Nos minutos seguintes, houve um grande silêncio, pois os dois homens somente admiravam a dança das chamas em volta dos troncos e lenha que queimavam. Depois de alguns minutos, o amigo visitante examinou as brasas que se formaram e cuidadosamente escolheu uma delas, a mais incandescente de todas, empurrando-a para fora do fogo. Sentando-se novamente, permaneceu silencioso e imóvel. O anfitrião prestava atenção a tudo, fascinado e também quieto. Dentro de pouco tempo, a chama da brasa solitária diminuiu, até que após um brilho discreto e momentâneo, seu fogo se apagou em um instante mínimo. Dentro de pouco tempo, o que antes era uma festa de calor e luz, agora não passava de um frio, morto e preto pedaço de carvão, recoberto de uma camada de cinza espessa. Nenhuma palavra tinha sido pronunciada desde a protocolar saudação inicial entre os dois amigos. Antes de preparar-se para ir embora, o amigo visitante movimentou novamente o pedaço de carvão já apagado, frio e inútil, colocando-o novamente no meio do fogo. Quase que imediatamente o carvão voltou a desprender-se em uma nova chama, alimentado pela luz e o calor das labaredas dos outros carvões em brasa e ao redor dele. Quando o amigo visitante se aproximou da porta para ir embora, seu anfitrião lhe disse: obrigado pela sua visita e pelo belíssimo sermão. Então, meus amados, é muito importante essa reflexão aos amigos, aos membros de um grupo. Sempre vale a pena lembrar que eles fazem parte da chama do grupo e que, separados do mesmo, perdem todo o seu brilho. Vale a pena lembrar que também são responsáveis de manter acesas as chamas do encontro entre cada um dos seus membros e de promover a união entre todos eles para que o fogo seja sempre realmente forte e duradouro. Uma família se mantém com a chama acesa quando os membros não esquecem que todos são importantes no barco da vida. Cada madeira que constitui o feixe não é igual e nem queima da mesma forma. Porém, o conjunto emite luz intensa e aquece muito mais a todos e o ambiente que vivem. Nenhum de nós é melhor que todos nós juntos. Isso é uma reflexão muito importante para entendermos. Nós somos a igreja. O Espírito habita em cada um de nós no contexto de igreja.
mas esta comunhão, ela tem um valor sem igual. É como a nossa família, que muitas vezes sentamos juntos para tomar um café, para jantar, para almoçar. É de grande valor. Não é a quantidade de vezes que nos reunimos, mas é a qualidade. Nós podemos nos reunir para tomar um café da manhã, em breve nós poderíamos fazer isso, para almoçar, para louvar, para cantar, para falar. O mais importante de tudo, meus amados, é entender que o carvão fora do braseiro, ele não é nada. Então não só aquela unidade que nós temos, eu estou aqui, os irmãos em Rio das Ostras, irmão Altamir, irmão Silvio, irmã Sandra, os irmãos que estão lá em Arreó, Casimiro, Rio de Janeiro, os irmãos que estão ligados conosco, eles têm essa chama. Agora, quando nos reunimos e quando também nos encontramos em um local físico, é um outro valor, é algo diferente. Eu sou muito grato a Deus pela vida dos irmãos que estão presentes aqui nesta manhã. Vamos prosseguir, vamos louvar mais uma vez. Amém. O Senhor vive em nós, Ele escolheu habitar entre nós. Aleluia. Mais uma vez, Ele está aqui. Teu olhar, a dor que ali sentia. Como prova por tão grande amor, te gravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo rendeu, entre nós viveu outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu bem, meu Salvador. Foi tão triste ver seu olhar, a dor que ali sentia. Como prova por tão grande amor, te gravaram numa cruz. Quem mais poderia além de ti perdoar os meus pecados?
morreu naquela cruz por nós e Ele voltou para habitar entre nós. Glória a Deus. Agora, verdadeiramente, Ele vive em nós. Aleluia. Amém. E o Seu Espírito está aqui, morando Louvado em nós, seja Deus. habitando em cada um de nós, que somos da Glória a Igreja de Cristo. Aleluia. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus somente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem vários de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. Faz com a gente exaltando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exaltando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, a restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vou passar pelo filho Miguel para fazer um anúncio. Graças a paz, irmãos. Aqui quem fala é o Miguel Ângelo. Para quem não me conhece, para quem me conhece também, né? Eu também sou Miguel Ângelo. Eu gostaria de chamar vocês para o próximo domingo. A gente vai ter um grande culto aqui de fé, um grande encontro. Vamos ter também um almoço aqui para quem vier. A gente vai fazer um louvorzão aqui. Isso aí, vai ser R$12 o almoço com Guaravita. Quem quiser pode vir. E a gente vai fazer um louvorzão aqui começando às 10 da manhã. Estão todos convidados para o nosso encontro de fé aqui com todos os nossos irmãos. Obrigado. Bem, pedi só para você fazer um pequeno fundo, fica a teu critério. Nós estamos mais uma vez reunidos, a Igreja de Cristo, né? Esse louvor que nós acabamos de levar ao nosso Deus, não só a melodia, a harmonia, mas o nosso coração, a nossa alma, com certeza aqueles que estão conosco pela internet, nós
levamos a Deus aquilo que nós podemos fazer de melhor e buscamos nos aperfeiçoar cada vez mais. Ele diz que Ele nos ungiu. Todos nós fomos ungidos por Deus. A unção do Espírito está em cada um dos seus filhos. E eu vou dizer algo que muitos talvez não conhecem. Essa unção, ela aconteceu depois da cruz do Calvário. Não é quando alguém diz assim, eu aceito. Ou quando alguém chegou em uma denominação, não. Todos que nasceram após a cruz, já nasceram com essa unção. Todos os que são escolhidos, predestinados, chamados pela vontade soberana do único Deus, para viver a vida eterna com Ele. Uma vida eterna que já inicia nessa terra. Antes de dar início à nossa mensagem, eu quero fazer alguns convites aqui aos abençoados que estão conosco pela internet, aos abençoados que estão ao nosso redor, aos que estão à nossa esquerda, à nossa direita, à frente, aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Se inscreva no nosso canal, nós temos um canal no YouTube, faça sua inscrição no nosso canal, assista aos nossos encontros de fé para que você possa conhecer um pouco da nossa história, um pouco da nossa fé, daquilo que nós cremos, daquilo que nós entendemos ser a palavra da graça do Deus Criador, do único Deus, o Deus que pelo seu amor infinito, um amor sem medida, um amor sem igual, Ele desceu a esta terra para entender como eu, como você, passamos as dificuldades, as limitações e se entregou por cada um dos seus filhos. Se inscreva em nosso canal, faça parte desse canal. Eu convido você também a ser um patrocinador voluntário deste ministério, com um coração verdadeiro, com amor, a semear com entendimento, porque muitos que estão em diversas denominações ou religiões, muitas vezes são constrangidos a semear. Existem alguns parâmetros que são colocados, e esses parâmetros eles vieram antes que o povo de Israel existisse, antes mesmo que a história dos hebreus fosse escrita. Já haviam esses parâmetros em várias civilizações, em várias comunidades, as pessoas já tinham essas obrigações, e naquela época não era uma obrigação com a espécie. Essa obrigação, de maneira geral, ela era feita com alimentos e até mesmo com seres humanos. Nós que vemos os filmes e as histórias, quantos ofereciam seus filhos em sacrifício? As crianças, as pessoas eram mortas às vezes para agradar aos deuses, entre aspas, aos pseudo-deuses. Então eu convido você a ser um patrocinador voluntário deste ministério. Nós temos projetos sociais aqui em Rio das Ostras. Graças a Deus nós temos famílias em Rio das Ostras. Estaremos em Rio das Ostras em fevereiro. Quero fazer um convite extensivo. Se você está em Rio das Ostras pelo Facebook, neste mês de fevereiro estaremos lá provavelmente no segundo sábado à tarde, em um encontro de fé cristã. Vamos confirmar com o irmão Silvio, a irmã Sandra, a irmã Sheila, a sua família estão convidados, o irmão Altamir, convidar os seus amigos, todos aqueles que residem ali estão convidados a participar deste encontro de fé. Então, se você deseja cooperar conosco para que nossos projetos se ampliem, ajude-nos não só em oração, mas também com o coração voluntário, patrocinando este ministério de uma forma amorosa, de uma forma voluntária, gentil, aquilo que Deus colocar no seu coração. E meu último convite é, se você é músico de sopro, você é um músico de corda, de percussão, e reside aqui no Lagomar, reside nas adjacências, nas comunidades vizinhas, você venha fazer parte do Ministério de Louvor. Traga seu instrumento de sopro, de corda. Provavelmente no próximo domingo, como meu filho falou, se puder dar um pouquinho mais de volume, agradeço aí. Nós vamos ter aqui talvez alguns músicos, colegas nossos, talvez tenhamos uma pessoa com um violoncelo, e vamos fazer um louvorzão. Vamos entoar louvores ao Senhor. Por que louvorzão? Porque todos os louvores são louvorzão, mas um louvor em uma quantidade maior de louvores. Vamos entoar outras músicas, vamos cantar um pouco mais do que é de costume, e vamos trazer uma pequena palavra, pastor José Luiz, uma palavra de 15, 20 minutos, mas o nosso intuito é fazer um louvor, é trazer uma unidade
Vamos ter o nosso almoço aqui, como o filho já falou. E eu convido você que é músico, venha, participe conosco, traga seu instrumento para que nós possamos ensaiar e engrandecer aquele que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. E para o contato, se alguém quiser fazer o contato, nosso último aviso é DDD 22, nosso número é 981552308. 981552308. Vamos dar início à nossa mensagem desta manhã. São 10 horas e 4 minutos. Vamos orar ao Senhor, vamos fazer uma breve confissão. Quero enviar um abraço ao pastor Cristiano França, que deve estar também no ar. São 11 e 4. Falei 10 e 4, retificando 11 e 4. Meu relógio de lá estão certinhos. Pastor Cristiano França, pastor Geraldo Moraes, pastor Miguel Ângelo, pastor Marcos Gomes. Todos aqueles que pregam a graça de Deus. Nós queremos mandar um grande abraço. Aqueles que eu não me referi, todos aqueles que estão pregando a graça, porventura não me lembrar o nome, Marcelo Rives em Cabo Frio. Eu quero orar junto com os irmãos para que a graça corra. Pastor Paulo César lá em São Paulo, a graça de Deus ela tem que correr. Então, vamos fazer uma breve confissão, engrandecendo aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Pai, querido Deus, nosso amigo eterno, aquele que nos predestinou em amor, aquele que trouxe aos nossos corações a eterna confiança. A eterna confiança. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós estamos aqui reunidos, porque há um chamado para nós, os teus filhos. Nós fomos chamados, escolhidos desde antes da fundação do mundo para ser arautos, para levar a tua graça, o teu evangelho, o evangelho genuíno, aquele que diz assim, boas novas de grande alegria. Por isso, Pai, nós estamos reunidos nesta manhã. Queremos te agradecer. Usa-nos e nós possamos entender cada vez mais que é a cruz do Calvário, que o Senhor é o único que nós devemos honra e glória, e que colocamos à frente de tudo, ó Deus, o teu sacrifício. Somente a ti nós colocamos a nossa confiança, somente em ti, e somente a ti a honra, a glória e o louvor. Mais uma vez a nossa gratidão por tudo. Fala-nos com o teu amor, fala-nos com a tua ternura, com a tua doçura, fala-nos com o teu poder, que esta palavra, Pai, que ela, como do grego, dunamis, ela é uma palavra de dinamite, que ela possa entrar no mais profundo da alma daqueles que nos ouvem e faça o movimento de dentro para fora. Não sou eu a falar, mas o teu Espírito. O teu Espírito que vive, que reina e que habita a tua igreja, cada um de nós. Que esse Espírito possa se movimentar de dentro para fora. Mentes e corações sejam salvas, sejam regeneradas para a glória do teu nome. Obrigado, Deus. O estar em Cristo, a nova aliança. Mais uma vez, irmãos, estamos reunidos para falar a respeito da palavra da graça de Deus. Essa palavra, ela tem um valor que não pode ser medido. Se tivesse um aparelhinho para medir valor, esse aparelhinho certamente ele explodiria. Nós temos alguns aparelhos que nós conhecemos, temos multiteste, multímetro, anemômetro, amperímetro, aparelhos médicos, o osciloscópio, vários outros aparelhos. E cada profissão tem a sua forma de muitas vezes fazer uma medição. O vento pode ser medido, tem aquele aparelhinho que chamam de biruta, que fica medindo o sentido do vento, para onde o vento bate, ele se movimenta, geralmente nos aeroportos tem. E se nós tivéssemos um aparelho para medir o valor da graça de Deus, esse aparelho seria extrapolado, porque é incomensurável, não tem medida. E o estar em Cristo, a nova aliança, ela nos fala de uma graça genuína. Uma graça que foi revelada ao apóstolo Paulo e com o passar dos anos chegou às nossas vidas. Chegou lá no Rio Pequeno, lá em Vila Valqueire, no local de origem dos irmãos, do irmão Altamir. Chegou lá em Minas, nos de Minas.
chegou em Casimiro de Abreu, chegou aí no Japão, na Inglaterra, porque hoje nós estamos, a tecnologia nos favorece. Meu filho hoje estava falando com minha filha, daqui a pouco, Tamires, você vai ter que pregar em inglês, né? Nós, alguns anos atrás, nós éramos limitados ao bairro. Hoje, nós já não temos mais essa limitação. A palavra da graça de Deus, ela tem que voar. E o ser humano, irmão Altamir, ele com certeza ele vai melhorar, principalmente aqueles que são eleitos, aqueles que foram chamados com uma santa vocação. Porque quando essa palavra, ela chega ao nosso coração, ela começa a fazer um movimento. Talvez muitas pessoas estejam equivocadas e pensam o seguinte: vocês dizem que saíram do sistema, mas continuam se reunindo. Nós hoje não temos ainda, tem um nome, Ministério Graça e Intimidade, vocês vão ter um CNPJ, né, vocês vão se reunir em templos, óbvio, irmãos. Isso aqui é um conflito. No local confortável, não só para fazer essa reunião, mas para fazer oficinas, né, para ajudar pessoas a se qualificarem também com aulas de inglês, com aulas de música. Vocês sabem que a música, ela é uma qualificação profissional. Hoje eu louvo com esse instrumento aqui porque eu fui curado. Eu ficava roxo, meus pais tinham que me colocar no colo e os médicos disseram que aquilo ali seria definitivo, mas a fé que move montanhas, o dom da fé que habitava os meus pais, a irmã Hilda Ferreira, o irmão Luiz Jorge Caetano Ferreira, esse dom da fé me trouxe a cura para esse problema. E eu me apaixonei por esse instrumento e hoje eu posso louvar. Não me tornei profissional, talvez não tenha sido a vontade do Pai, mas quando eu estou falando de usar um espaço físico para reunião, para falar da palavra, mas para outras finalidades sociais, que na minha ótica, no meu entendimento, uma mente que é salva, ela tem essa visão. Você pode desenvolver e você pode abençoar vidas de pessoas. Talvez você possa trazer no futuro um profissional de fonoaudiologia para ajudar pessoas, um profissional na área de psicanálise, irmão José Luiz futuramente vai estar fazendo psicologia, quem sabe um médico, um dentista. Irmãos, sonhe, pense, comece pequeno e pense grande. Não estou falando de enriquecer bolso de ninguém, não. Nosso objetivo não é esse, mas nós temos também valor social. Quando nós falamos de evangelho, a graça genuína de Deus, a nova aliança, ela fala de uma regeneração, de uma transformação espiritual, de uma mente, irmão Altamir, uma mente sadia, uma mente limpa, transformada, renovada. A palavra, ela fala que as coisas velhas que passaram, muitas vezes eu fui criado dentro de denominação evangélica, nós temos irmão Altamir, irmão Silvio, irmão José Luiz foi, e a forma como nos ensinaram dizendo assim: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Faziam menção a uso e costume, faziam menção a algo que você poderia fazer e fazia mal para a tua saúde. É claro, muitas vezes o exagero em algumas circunstâncias da vida fazem mal para a saúde. A disciplina é importante? Mas quando a Bíblia fala das coisas velhas que passaram, a graça de Deus, ela não se refere a usos e costumes, a coisas terrenas. Nós vamos entrar nesse aspecto daqui a pouco. Segura aí um pouquinho, você vai ficar curioso. Então, esse evangelho que chegou a nós, que descortina a liberdade e renovo, que já é uma realidade aos filhos de Deus, esse evangelho chegou, porém ele foi distorcido. A distorção dessa verdade, ela ainda oprime muitos que se mantêm na religiosidade e deixam de viver o legado espiritual que foi deixado para cada um de nós. A nossa reflexão nesta manhã, ela tem um valor muito grande, como eu falei. Se houvesse um aparelho chamado valorímetro, estou inventando aqui, imagine, valorímetro. Qual é o valor que tem a nossa reflexão? Porque quando eu falo de reflexão, eu falo do Espírito Santo, eu falo da palavra. Porque no momento que eu reflito sobre a palavra, o Espírito, ele está trabalhando na minha mente, no meu coração, ele está trazendo modificações à minha vida. Eu preciso. Essa palavra, diz a própria palavra, que ela é uma espada. A espada, ela tem o quê? 2 gumes. Então, quando eu falo, eu estou falando primeiramente para a minha alma, para a minha vida. Eu preciso, talvez, como disse Paulo,
Paulo disse que ele muito mais do que todos os outros que estavam ali. Ele chegou a usar uma expressão na sua carne: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ao mesmo tempo que ele entendia que ele era santo, justo, era um predestinado, um eleito, que ele já tinha a justiça de Deus em seu espírito, mas ele entendia que na sua alma ele carregava o peso desta vida. Todos nós carregamos. Então essa palavra, ela corta como uma espada na minha vida, eu, Marcos Felipe Ferreira, na sua vida, na vida daqueles que estão nos ouvindo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Este valor, irmãos, ele não tem medida. Essa mensagem provavelmente ela vai ser concluída no próximo domingo, né? Uns 20 ou 30 minutos do domingo que vem. Mas hoje nós queremos prosseguir, porque domingo passado nós falamos sobre o batismo. Batismo sim, na morte de Cristo. Vocês com certeza nos acompanharam, foi maravilhoso. Irmãos, isso aqui é alimento sólido. Porque quando muitas vezes as pessoas se reúnem, quando se fala de sistema, nós falamos de um sistema doutrinal, arcaico, que não existe, que não tem nada a ver com o Evangelho. Paulo disse que era um sistema o quê? Caduco. A caducidade da letra. E 99% das denominações e religiões, eles estão respaldados, apoiados, assentados sobre a caducidade de uma letra, de um legalismo, de algum tipo de legalismo. E nós somos chamados para o quê? Para desmistificar, né? Para desfazer. Paulo, o apóstolo, disse que nós temos que fomos chamados para não contra a carne e contra o sangue, mas para desfazer as obras da maldade, as falácias, as fortalezas, derrubar fortalezas. Por exemplo, nós vamos ler 2 Coríntios 5,16 primeiro, depois eu vou citar este exemplo que me veio à mente. 2 Coríntios, capítulo 5, os abençoados do Facebook estão juntos aí. 2 Coríntios, quero mandar um beijo, um abraço para minha esposa Mônica, que está nos assistindo ali em casa. É uma eleita de Deus também. No tempo certo, no momento certo, ela retornará a estar conosco em alguns dias. O dia que o Espírito tocar, com certeza, ela estará nas nossas reuniões, ou em uma reunião. Nós somos livres, irmãos. Eu fui criado dentro de um contexto onde eu participava de reuniões. Tinha um corinho que falava, como é bom ser um crente, como é bom amém. E nesse corinho assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, como é bom amém. E tinha gente que levava só pela letra. E ia para o templo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O indivíduo deixava a casa, a esposa deixava a casa, uma baderna, e estava na igreja todo dia. Era consagração de domingo a domingo. Na igreja não, no templo. Eu ia. Ó. Quase perdi o marido. Quase perdi o marido. Então, graças a Deus que a graça lhe alcançou. Era um desejo do Senhor. Pode ser que a graça não faça parte da vida de todos os eleitos, porque, irmãos, na verdade todos vivemos a graça, sim. Mas muitos estão vivendo, serão salvos como que pelo fogo, não estão reinando em vida. E aí continuam vivendo a graça, irmão Tamir, mas com resquício de lei, né? Com o ranço da lei, com o peso da lei, com uma canga, né? E a pessoa fica lá na lei, e aí desaparece, some. A graça não. A graça te põe de pé. A graça te mostra a tua verdadeira posição espiritual diante de Cristo, quem Cristo é para mim e para nós. É a cruz, né? Mostrando que Ele veio até nós, e não como a religião tradicional, desde a antiguidade fazia. Vamos buscar um Deus, vamos adorar esse Deus. Pega um pedaço de madeira, né? E faz um Deus, pega um pedaço de gesso. E a graça, ela mostra o inverso. Deus veio em encontro do Manuel Pires, Deus veio em encontro do Eduardo, veio em encontro do Marcos Felipe, do José Luiz, veio em encontro dos seus filhos, veio ao seu encontro, você que está conosco. Pode ser que daqui a uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, um ano, você assista essa mensagem. Saiba que Deus veio ao seu encontro, Ele te predestinou em amor. Isso não é palavra minha, é a palavra dele que Ele colocou no livro, em um dos seus livros, porque a natureza também é um livro. Dizer que Deus surgiu que o mundo surgiu de uma explosão, pode até ter sido causada por Ele, quando Ele falou, haja, houve uma explosão. Mas dizer que eu vim de uma bactéria, o Deus que criou a natureza e tudo que nela há, é o Deus que tem essa palavra para nós. Capítulo 5, versículo, a partir do verso 16, diz assim: de modo que
De agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Veja que interessante, irmãos, essa parte do versículo. Quando Jesus Cristo esteve nessa terra, muitos o seguiram do ponto de vista humano. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue que quis tocar na orla do vestido dele e ficou curada? E quantos outros, porque ele sentia que saía a virtude dele? As pessoas seguiam a Jesus do ponto de vista humano. Tanto que o crucificaram. Os próprios irmãos de sangue, os judeus, olharam para ele e criticaram quando ele curou no sábado. E hoje tem gente ainda guardando o sábado. Que o Senhor Jesus lhe revele, meu irmão. Você que está ainda na guarda do sábado, respeitamos e amamos os nossos irmãos adventistas. Mas o meu adventismo, o meu shabat, o meu sábado está em mim. É Jesus, é o sétimo dia, é o meu descanso, é o nosso descanso. E aí nos dias da sua carne, o que acontecia? Ele era venerado, ele era adorado, mas Paulo percebeu que mesmo quando a graça foi estabelecida, por isso que muitas pessoas confundem, muitas situações que ocorreram no início da graça, é copiado pelas denominações evangélicas, batismo nas águas, aquele falar em línguas que foi distorcido lá na rua Azusa, lá, que foi distorcido porque o falar em línguas é um novo idioma. Meu filho domina o inglês, eu tenho uma noção de inglês, né? Receba por fé, né? O seu inglês é intermediário, mas em breve vai ser nativo. Receba. É avançado. Tenho um avanço no inglês, a minha filha está caminhando para lá, eu tenho uma parca noção, pastor José Luiz. É um outro idioma, mas com todo respeito, imagina eu chegar e falar, ei, conchô, não estou dizendo nada, ninguém vai entender nada. Ah, mas tem alguém que interpreta. Sim, se o meu filho falar uma frase em inglês, diga assim, filho, logo mais à noite teremos um encontro de fé em nosso lar. Fala, por favor. Alguém entendeu? Eu nada. Repita. Do over, please. Soon we'll meet each other at... Eu não entendi muito. Só o final, só o final eu entendi. Vamos no meu lar, é nosso lar, né? Mas veja bem, se Deus toma o Miguel para falar em uma língua estranha, por exemplo, passa um chinês ali fora agora, e aí Deus toma o irmão Altamir para falar em chinês da graça. É uma língua estranha. Deus pode usar? Pode. Eu creio no dom de línguas que ainda existe. Mas pensem comigo, por isso que eu falo que é um momento de reflexão. Irmãos, é o contexto da graça. Não estou fugindo da mensagem não, tá? O estar em Cristo, a nova aliança, faz parte da nova aliança. Na antiguidade havia eletricidade? Hoje eu vou fazer algumas perguntas. Havia, irmã Sara? Havia internet? Não. Havia o titio Google? Não. Google Earth? O Google Tradutor? Não. Como é que, se Deus tinha propósitos, Ele queria expandir a graça, né, o conhecimento ali, para aqueles povos ali, e havia vários idiomas, e Deus tomou o irmão fulano, o irmão ciclano, o irmão beltrano, para falar no idioma daquele que estava ali, naquele grande encontro, que eles hoje fazem igrejas pentecostais, com todo respeito, amor e carinho, mas não existe. O dia de Pentecostes, o Pentecostes era uma festa estritamente o quê? Por gentileza, estritamente judaica. Nós somos judeus espiritualmente falando, eu não tenho sangue judeu. Pode ser que algum de vocês aqui tenha descendência, né? Temos aqui apresentadores de televisão que tem sangue judeu, né? Temos dono de emissora de TV que tem sangue judeu. Temos irmãos que de repente trabalham conosco, de repente pode até, né, fazer parte das festas judaicas ainda como tradição. O próprio Jesus, ele respeitou, mas ele estava acima disso. Ele foi o Senhor do sábado. Então, naquela época, havia necessidade de Deus tomar para falar. E agora eu estava me alegrando aqui, na antiga denominação, poderia ser que eu, por ter sido ensinado assim, falasse algumas palavras desconexas pela alegria que eu estava sentindo. Mas eu dou glória a Deus no meu idioma, ou glória a Deus. Eu posso, de repente, aprender inglês e de vez em quando falar alguma palavra em inglês ou outra aqui, ou em japonês, ou em coreano, não importa. Mas a grande verdade é que Deus tinha que fazer daquela forma porque não havia o Google Tradutor, as línguas não eram completamente conhecidas. Poderia ser que Paulo fosse poliglota, né, que havia, porque Paulo era um estudioso, ele conhecia mais de um idioma.
Mas Deus tomou pessoas que não sabiam o idioma. O grande milagre foi esse, imagina. Tomaram o meu filho, tomaram o irmão Altamir para falar em japonês, em coreano, para um coreano que passe ali e precisa ouvir a graça. Tomaram o pastor José Luiz para falar em alemão. A ninguém conhecemos segundo a carne, segundo do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, irmãos, o conceito da graça de Deus traz-nos o entendimento contrário à tradição ensinada, que relaciona para nós o que é estar em Cristo. Antigamente, se eu usasse uma bermuda, se eu fosse à praia, jogasse um futebol, se eu tomasse uma Coca-Cola, de vez em quando eu cito esse exemplo, eu era criança, o pastor José Luiz também, a igreja a qual eu pertencia no Rio, não vou citar o nome, não precisa, era proibido tomar Coca-Cola. Até que um dia, chegou um determinado pastor que já dorme em Cristo, fundou um seminário teológico, começou a desenvolver um trabalho, e ele tinha a mente limpa e o entendimento de que não havia problema nenhum, e liberou a Coca-Cola na denominação. E foi uma farra, uma festa maravilhosa. Esse veneno doce que a gente toma é bom, mas a gente sabe que não é tão saudável, né? E liberou esse refrigerante, não só esse, como todos os outros. Então, antigamente, a graça que não era conhecida, ela era contrária aos ensinamentos bíblicos e ela relacionava para nós o que era estar em Cristo. Irmão, você hoje é nova criatura, você não anda mais de bermuda, a irmã não passa mais o batom, a irmã nova criatura não pode mais conversar com o seu vizinho que é da Umbanda, do Candomblé, que é de outra denominação. Irmãos, com respeito, eu vou citar para que os irmãos entendam. A igreja batista naquela época, aí o pessoal da igreja pentecostal, o crente batista não podia subir no púlpito para dar uma palavra porque andava de manga curta e era pecado. Então, os conceitos eram conceitos completamente avessos à graça de Deus. E a graça já estava aqui, mas ela se distorceu. Aprove a Deus a levantar ministérios para prosseguir com a reforma que Martinho Lutero começou e não fez da forma que tinha que se fazer. Vamos a algumas perguntas. O que é importante para nós? Gálatas 6, 15. O que é importante para nós? Você que está conosco aí pelo Face, pense um pouquinho. O que é importante para você, para nós como eleitos, como filhos, como congregação de Cristo, professantes da fé cristã, não do cristianismo, mas da fé cristã. Gálatas, capítulo 6, verso 15. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Então vamos refletir e vamos entender. Por que Paulo estava falando de nada vale ser circuncidado? Ele poderia falar também de nada vale dar o dízimo, de nada vale cumprir os 613 mandamentos. O importante é ser uma nova criação. Por que ele falou isso? A nova criação não é aquela pessoa que um dia vem, senta, ouve, eu faço o convite e você aceita. Primeiro que a palavra diz, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E a nova criação que Paulo se referia, ele foi o único que teve, segundo a palavra de Deus, ele foi arrebatado ao terceiro céu, e lá o Cristo que ressuscitou revelou a ele o que era o Evangelho. Paulo, olha, eu predestinei, tanto que ele escreveu lá em Romanos, por quanto aos que antes predestinou, eu predestinei meus filhos, Paulo. Antes que tudo fosse fundado, os seus espíritos, você e os seus irmãos, já tinha sido criado por mim. E eu predestinei, a minha presciência, mais do que a minha presciência, mas a minha predeterminação determinou o dia que você nasceria, toda a história do mundo, tudo o que aconteceria, eu determinei o dia que Paulo Henrique ia nascer, eu determinei tudo. Pastor, mas então quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio para escolher Deus? Não.
Você teve livre-arbítrio até certo ponto para escolher essa blusa bonita que você está, né? Para escolher o carro que você vai comprar, o local que você vai morar. E muitas outras escolhas humanas nós temos. Mas Deus, quando levou Paulo, falou: olha, é assim, 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 olha, escreve. Começa a escrever. Leva a minha revelação aos eleitos aqui na Antioquia, aqui em Éfeso, leva aos romanos, leva a revelação a esse povo que está aqui. E essa revelação ela vai se estender. Ela vai pelo ano 50, 70, 100, 200. Ela vai chegar lá em 2000. Em 1966 vai alcançar uma pessoa que vai nascer lá, que vai ter 1,60 m, que vai levar minha graça no ano de 2018, 19, 20 e até quando eu quiser. E ele revelou a Paulo. Então, o que é importante para você, para mim? Não é eu ser circuncidado. O importante não é eu ter uma obrigação de frequentar. Não, nós somos livres. Ah, mas eu tenho que estar todo domingo aqui, irmão. A brasa fora do Brasil, essa comunhão é importante. Nós vamos começar a desenvolver em breve, irmão. De vez em quando tomar um café da manhã com os irmãos aqui, né? Todos nós vamos fazer isso. Vamos marcar, né, para tomar aquele café da manhã gostoso aqui. De vez em quando fazer. Isso é importante, nós somos uma família. Lá em Rio das Ostras também. Deus vai nos dar essa condição, Deus vai nos proporcionar. O momento que estamos vivendo aqui em Macaé é um momento passageiro. Deus já está fazendo um movimento, né, em tudo na nossa vida, com certeza. Algo novo já está acontecendo dia após dia. Então, este novo nascimento que Paulo falou, o mais importante não é viver o legalismo, mas é ser nova criatura, porque Paulo sabia pela revelação que ele recebeu de Deus, que depois da cruz, todos que nasceram depois da cruz já nasceram nova criatura. Ah, mas a Bíblia não diz que eu tenho que aquele que confessar, quando você confessa o nome de Jesus, não é para salvação eterna. Nós temos um entendimento, né? Sou salvo pela graça, mas não foi de graça. O que a palavra de Deus nos revela, o que a graça nos revela, irmãos, é que a minha salvação foi pelo sacrifício de Cristo. Ele já salvou todos aqueles que nasceram depois da cruz. Ninguém tem que pagar preço. Tanto é que não existe mais o sacerdote entrar. Vocês lembram como que era feito? Eu não estava lá não, mas pela história eu lembro. O sacerdote uma vez por ano entrava, oferecia o sacrifício, e o pecado do povo era o quê? Era o quê? O que acontecia? Perdoado, mas em um sentido mais baixo, ele era posto debaixo do tapete. Porque no ano seguinte aquele pecado, ele tinha que fazer tudo de novo. Então o pecado não era perdoado. Era um perdão genérico. Era um perdão parcial. E o que Deus, na sua infinita bondade, ele falou: olha, eu não vou permitir isso comigo, eu não quero, porque hoje a ninguém conhecemos segundo a carne. Foi o versículo que nós lemos. Ele não olha, não me olha na minha... Ah, mas você tem erros. Sim, comigo. Meus filhos veem minhas falhas e falam: papai, o senhor não falou que não pode gritar depois da... O senhor está rindo alto. Esse dia o Miguel me chamou a atenção e falou: gente, é normal, nós somos seres humanos. Às vezes nós queremos criar alguns padrões e nós erramos naqueles padrões, porque eu sou ser humano. Na minha mente eu tenho muitas coisas, né, muitos afazeres. E muitas vezes nós somos pegos, como diz o Itá, de calça curta, né? Você, poxa, eu fiz isso, eu falo tanto, mas eu cometi essa falha, não é assim, mamãe? Às vezes a gente, pai e mãe, que orienta o filho, mamãe, a senhora está comendo demais, a senhora falou para mim que não é para comer de noite assim demais, né, papai, não é assim? Porque nós somos falhos, nós temos isso aqui na carne nossa vida, e essa carne nunca vai se cumprir. Então, as coisas velhas que passaram são 3. Nós enumeramos 3 aqui. A primeira delas é a carne. A nossa carne, ela já passou, porque Deus não te vê, Deus não me vê segundo a carne. Como é que Deus vê o seu filho, você que está conosco pela internet? Eu não posso, irmãos, esse dia eu estava tendo uma conversa com meu amigo, o irmão Manuel, né? E mostrando ao Manuel uma situação da graça de Deus. O Manuel não tem a mesma compreensão que eu, mas a minha oração é para que o Espírito Santo revele ao Manuel, não só a ele como a outros, porque nós não estamos aqui para dizer que somos o dono da verdade. O MGI é o dono da verdade. Longe de mim. Deus é a verdade.
Deus está presente na palavra, Deus está presente no meu espírito, na minha alma, na minha vida, no fôlego de vida. Deus está presente na natureza. Aqui nós temos um ventilador, temos uma lâmpada. Essa eletricidade que foi descoberta, que sempre existiu pelos pais, né, da eletricidade, eles descobriram e foi trazendo. Deus também está presente no fluxo de elétrons, né, nos prótons, nos nêutrons, na química. Deus é a essência de tudo. Ele é a essência. E eu me alegro porque muitas pessoas confundem a graça, o entendimento, dizendo que somos religiosos. Eu não sou religioso. E também não sou científico. Eu sou uma pessoa que tem um equilíbrio. A graça me traz o equilíbrio. Eu procuro buscar esse equilíbrio, sempre. E quando nos reunimos para, falamos entre aspas, buscar a Deus, não estamos buscando porque Ele está longe, não. Buscar nos aproximar mais da verdade dEle. E se a verdade, Ele trouxer uma revelação que até hoje nós não recebemos, vamos entender, vamos abraçar e vamos compreender. Porque a palavra de Deus é uma palavra de equilíbrio. Então a carne, coisas velhas que passaram. Primeiro, a carne. A carne já passou. Segunda coisa velha que já passou, o Jesus de Nazaré. Nós citamos aqui no início. Tem alguns louvores que falam, e o seu nome era Jesus de Nazaré. Tem pessoas que exaltam, né? Jesus de Nazaré, que falam de Jesus. O Cristo, segundo a carne, Ele já passou, irmão. Respeitamos e amamos aos nossos irmãos católicos, aos irmãos de outras denominações. Mas olha, acorda, desperta para a palavra da graça de Deus, né? Como diz a palavra do profeta: desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O Espírito de sabedoria e de graça vai te esclarecer, não sou eu. Por isso que quando eu falo, irmão Altamir, quando nos reunimos aqui, nós falamos: examina, senta na tua cama, dobra o teu joelho, anda, caminha pela praia, debaixo de uma árvore. Pastor, se eu fizer isto, Deus vai me revelar? No tempo de Deus. Eu tenho aprendido uma coisa, irmãos: tudo é no tempo de Deus. De repente, eu quero que você esteja lá, eu quero que você faça isso. Eu preciso entender que cada um de nós tem um tempo, tem um time, tem um delay. Quem estuda sabe o que eu estou falando. O time é um tempo. O delay do Miguel é diferente do meu, o tempo da irmã Sandra é diferente, e o tempo de Deus é diferente de todos nós, no nosso tempo. Então, no tempo de Deus, e a quem Deus quiser, esta revelação da graça vai chegar. Então, o Cristo de Nazaré, o Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, Ele passou. Nós não temos que fazer o que Ele fez. Porque se eu levar a ferro e a fogo e quiser fazer o que Cristo fez, eu terei que me permitir ser crucificado na cruz do Calvário. Eu vou querer jejuar 40 dias, como alguns querem fazer mais de 40 dias. Eu vou ter que fazer tudo que Ele fez, não é por aí. Ele fez para nos substituir. Ele é o nosso substituto. Eu tenho a impressão que a nossa pernazinha está tentando me distrair aqui, mas então ela faz isso. Ele é o nosso substituto. Então, o Cristo de Nazaré, o Jesus de Nazaré, ele não tem que ser imitado, ele não tem que ser seguido, ele tem que ser visto como exemplo. Existem coisas boas, sim, os ensinamentos e evidências, muitas das palavras de Cristo, não é, pastor Jesus, foram evidências da graça. Tanto que ele falou em algum momento, ele disse: olha, essa mensagem não é para vocês aqui, né? Essa mensagem não é para vocês. Ele separou alguns para pregar o evangelho da circuncisão e o da incircuncisão. Tanto que Paulo fala: olha, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Porque houve uma briga de Paulo e de Pedro, um racha, né, uma divisão, porque alguns queriam manter ainda os costumes judaicos, circuncidando. Eu pergunto hoje: qual é a denominação evangélica que cobra dízimo, que bota óleo ungido, que faz com todo respeito? Estamos falando, irmãos, com a autoridade de Deus. Qual delas circuncida uma criança ao 8º dia, um menino? Alguém já ouviu falar disso? Não. Mas deveria, não deveria? Não faz parte da lei? Você que guarda o sábado deveria, ao 8º dia, circuncidar seu filho quando nasce. E se não é circuncidado, deveria ser circuncidado. Por uma questão não de higiene, ou uma questão
de uma vida terrena, mas uma questão religiosa, porque aquela circuncisão tipificava a pureza, a limpeza que Cristo, a verdadeira circuncisão, o quê? Foi a obra redentora que Cristo fez em nós. O terceiro aspecto, o que é importante, né? E o que são as coisas velhas que passaram? A lei. A lei. Eu citei agora, 613 mandamentos. E como funcionava a lei, para quem não conhece, talvez você já conheça, mas tem algo que o pastor Miguel Ângelo falava lá naquele livro, muito bonito. A repetição é a mãe do aprendizado. O que é bom a gente tem que aprender a repetir. A repetição é a mãe do aprendizado, é verdade. Quanto mais eu repito, melhor eu fico. Quem dá aula sabe disso, né? Quanto mais você ensina, Miguel dá aula de inglês, dá aula de música, sabe disso, fica cada vez melhor. Qual é o processo tradicional? O que a tradição faz conosco? Nas religiões, como é que a tradição fazia? Você aceita, e aí você vai participar do culto de novos convertidos, né? Em alguns lugares tem outros nomes. E aí, se você cumprir, naquele período ali, tudo aquilo que no culto de novos convertidos foi feito, você é aceito para passar pelas águas, ser batizado, e aí você recebe um cartãozinho de membro, né? Você vai receber uma carteirinha, né, semelhante a essa aqui. Eu posso falar de cadeira porque eu vivi isso. Então veja que interessante como é a lei e como é a mentalidade. Naquele cartãozinho de membro haviam lugares para se carimbar. Você só podia entrar para participar da Santa Ceia, entre aspas, né, se você tivesse aquele carimbo ali. Era uma lei. Se você não, eu tinha esse cartão, não sei, eu acho que ele se perdeu. Uma vez por mês você tinha que tomar um vinho, não era nem vinho, porque pela denominação que era um suco de uva fajuto. Que suco? Um pedaço de, ou que suco ou um suco de uva? Às vezes era um suco bom, né? Alguns que suco. Pedaço de pão sem fermento ou com fermento, não importa. E aí você tinha que tomar aquilo ali uma vez por mês, mas para tomar, você tinha que ter o seu cartão de membro carimbado. E para você fazer aquilo ali, você passava pela classe de novos convertidos, por um período de 6 meses, irmão, Altamir, está preparado? Alguém dá testemunho pelo irmão Altamir para passar pelas águas? Está em pecado? Está em pecado? O irmão está fumando, está bebendo, está andando de bermuda, está indo à praia? Irmãos, não estou exagerando, não, era assim. E daí para pior. Quando não se fazia pior. Por que eu estou falando, irmãos? Eu não estou aqui remoendo o passado. Ah, irmão está levantando defunto, não é isso. Nós precisamos muitas vezes dar algumas ilustrações para mostrar o que é realmente estar em Cristo. O que é estar na nova aliança. A nova aliança não é nada disso. A nova aliança ela foi consumada na cruz do Calvário. Sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Foi preço de sangue. Por isso que eu falei do valorismo. Nós temos que dar valor, sim. Falar com amor desta graça para um vizinho, para um irmão. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Aqui fora, né, tem uma faixa, nós botamos essa semana. Eu sou você salvo pela graça. Então, irmãos, abençoados de Deus, quando o novo convertido cumpria aquilo ali, aí sim, ele passava pelas águas. O que acontecia, irmão Altamir? Agora você é nova criatura. Agora é nova criatura. Não é assim, Miguel? É nova criatura, vem pra cá, vem pra cá. Então, você era nova criatura porque você fazia uma classe, participava de uma classe, argumentava, participava de uma classe, e aí se fosse aceito, tomava um banho. Lá era batistério, em alguns lugares era rio, Guandu, piscina, tomava um banho, aí você é nova criatura. Mas era igualzinho que você tem ainda agora no Antigo Pacto. Se você errasse de novo, irmão, porque há alguns tipos de salvação. Aquela que você é salvo até que você erre, aquela que você é salvo para sempre, mas se Deus quiser tira, paga teu nome no livro da vida. Se você errasse de novo, irmão, agora vai ter que passar por uma disciplina. 6 meses na disciplina. E isso era ser nova criatura. As coisas velhas. O que são as coisas velhas que já passaram? A carne, o Jesus de Nazaré, a lei. Porque quem está na verdadeira graça, todos estão na graça, até os que estão na lei. Mas quem está na verdadeira graça, ele prova de alimento sólido. E ele vive diariamente e ele cresce. O nosso chamado é para crescer. Vou dizer, então o irmão não tem chamado, não cresceu muito. Mas é para crescer espiritualmente, como filho, como esposo, como ser humano, como amigo.
como obreiro da obra de Deus, crescer de forma geral, em todos os sentidos. E não ficar inchado, né? E não Fazer ficar com inchado. aquilo, né? Sou. Só pra gente não. Por isso que nós falamos aqui, a cruz de Cristo é a nossa visão. Nós estamos firmados, não somos nós. A nossa suficiência vem do Senhor. Então, o que nós temos que fazer? Aonde é a nossa luta? Paulo falou que não é contra a carne e contra o sangue. É no campo das ideias, para destruir fortalezas. Aí eu vou citar o que eu ia falar ainda agora. A ciência, ela, durante muitos anos, ensinou nas escolas. Charles Darwin ensinou que o homem veio de uma macaco. Alguns até defendem na biologia que nós viemos de uma bactéria. E isso são fortalezas. O nosso chamado é para lutar contra as fortalezas, é no campo das ideias, para pregar a verdade. Nós vimos de Deus. Nós estamos aqui porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Em que sentido? Nessa carne pecaminosa, porque nós ainda temos as obras mais. Não temos o pecado original que nos distancia de Deus. Mas em que sentido? No sentido de que a essência de Deus está em nós e depois da cruz ela foi posta 100%. Você está perfeito. Por isso nós temos um louvor que fala, somos justos. Ele nos tornou assim, é um outro louvor que Deus nos deu. Quando eu estava lá no Rio de Janeiro, na Cristo Vive, assistindo uma mensagem, eu escrevi, somos justos. Ele nos tornou assim. Não se pode esconder que predestinados fomos. Pelo amor do nosso Pai, somos dele até que a gente escorregue e cai, toma um tombo, é isso? Não. Para sempre. Para sempre dele somos. Mas teve mesmo, vai ter. Estou velhinho, mas tá bom. De vez em quando eu tenho que fazer os exercícios para fazer essas graças aqui, senão daqui a pouco é igual o vídeo que eu vi esses dias da moça que foi dançar, quando chegou no final da música ela teve que sair carregada, depois dos 40 já não aguentava levantar. Então depois com 53 é complicado, mas Deus nos dá saúde, graças a Deus. Então a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas no campo das ideias sim. Até porque nós temos a autoridade de Deus, todos nós, não é só o pastor. Ah, mas você está empregando, o pastor Zulis está empregando. O irmão Altamir pode pregar daqui a algum tempo, o irmão Silva, a irmã Sandra, Camilo, o Miguel, a irmã Isabel, não há problema. Desde que Deus te vocacione, te dê a condição para você fazer, você é livre. A irmã Isabel é uma pregadora. Quantas e quantas pessoas, não é mesmo, irmã Isabel? A irmã Isabel tem falado da graça, e as pessoas, mas que palavra estranha. Quando ela fala isso, eu me lembro de Paulo. Pedro disse assim, Paulo tem umas palavras estranhas. Predestinado, eleito, mais que vencedor, carta de Cristo, Pedro vivo. Provavelmente Pedro falou, que isso, Paulo? Você está doido? Você está louco? Você está viajando na maionese, você comeu um hambúrguer estragado, alguma coisa assim? Não, eles não entendiam como muitos não entendem essas verdades, porque essas verdades foram reveladas e elas são crescentes. Nós não sabemos tudo, e nós vamos aprendendo com o Espírito de Deus, com aqueles que sabem um pouco mais. Ponto 1. A carne. Não há preconceito. Vamos abordar sobre isso um pouco, mais uns 15 minutos ainda. Não há preconceito, irmãos. Nós temos irmãos católicos, religiões, nossos irmãos das religiões africanas, os nossos irmãos do pentecostalismo, do adventismo, são irmãos, mas ainda estão presos à falta do conhecimento do genuíno Deus, da genuína graça de Deus. Quando é descortinado, quando é revelado pela graça, pelo refletir, pela reflexão, por isso que eu digo, é um momento de reflexão, você vai refletir, você vai, é verdade, isso que ele falou ali faz sentido. Faz sentido? Faz sentido? Faz. Faz sentido congregar? Faz sentido. Talvez para alguns não esteja fazendo nesse momento, mas faz sentido congregar? Claro que faz. O que não faz sentido é eu chamar o irmão. Amanhã a gente vai ter culto disso, culto de libertação. Uma vez perguntaram para um amigo, esse culto de libertação é? Este culto aqui, irmãos, é um culto de libertação, é um culto de louvor, é um culto de adoração, porque na verdade, o culto eu faço todos os momentos na minha vida. Este encontro de fé cristã é um momento de libertação, porque Jesus falou no livro histórico de João 8,32, todo mundo sabe de qual? O que ele falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós estamos sendo libertos pela verdade, porque a palavra é como uma água que limpa, é como essa água aqui que mata a minha sede, que refresca.
Então, Romanos 6,6 e Romanos 10,4. Não há preconceito. Romanos 6. Quem achar pode ler. Se achar primeiro do que eu. 6,6 e Romanos 10,4. Eu vou ler o 6,6. Depois alguém vai ler o 10,4. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu, o 7 diz, foi justificado do pecado. Olha que revelação tremenda está aqui para quem foi revelado, para quem Deus está mostrando. Quem morreu? Se a Bíblia diz que nós morremos com Cristo na cruz, o nosso corpo, a nossa carne está morta com Ele para o pecado, ou seja, Ele não nos vê mais pecadores. Então jamais eu posso olhar para qualquer pessoa, qualquer atividade que ela esteja praticando, venha pecador aceitar. Ele não é um pecador mais, ele é um eleito, ele é um predestinado, ele está perfeito em Cristo. Ele só não sabe disso, ele só não teve ainda a oportunidade, né, de reconstruir, fazer uma reconstrução, como Paulo fala em Romanos, de ter a salvação da mente, porque Paulo teve a salvação. Paulo rogava para que os romanos, para que os hebreus, né, os judeus, tivessem a salvação da mente. Ele sabia que eternamente eles já estavam salvos, porque a salvação eterna, amado, você que está conosco, a salvação eterna não depende do que eu estou pregando aqui. Quem é salvo já está salvo. Por Cristo Jesus foi preço de sangue. Você foi predestinado, foi salvo, foi resgatado. O valor da minha e da tua salvação foi a morte, a ressurreição e aquilo que Jesus fez no ano 70, que voltou, que tudo está consumado. Hoje já estamos reinando em vida. Romanos 10,4. Quem achou pode ler para nós. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim, o objetivo, a meta, são várias definições. Não só o objetivo, mas tem gente que alega, não é o fim de terminar, sim, é o fim de cumprir e é o fim de terminar. A lei terminou em Cristo, mas até o ano 70 ainda perdurou, e durante aquele período, e ainda hoje tem pessoas que ressuscitam a lei e que estão ressuscitando a lei. Todas as abluções, batismo de arrependimento. Hoje o evangelho, nosso evangelho, o evangelho que veio para nós, não é evangelho de arrependimento. Arrependei-vos é o da reconciliação. Por que Paulo diz que é da reconciliação? Porque depois da cruz todos já estão salvos. Agora você tem que se reconciliar. O que é reconciliação? Né? Um casal, entre aspas, que se separa por algum motivo e fica distante por 6 meses, 1 ano e depois se reconcilia. Eu tenho testemunho de uma colega minha que fala que os pais ficaram separados por alguns anos e depois se reconciliaram. Ela falou que coisa esquisita, meu pai e minha mãe se reconciliaram. Então estão juntos, foram reconciliados. A reconciliação é uma coisa que ela existe de algo que já existiu. Eu estava aqui com Cristo. Como é que a pessoa ficou distante de Cristo? Porque quando ela nasceu, você quando nasceu, irmão, vou chamar de você porque a minha barba é branca, você cabelo branco. Você quando nasceu, você era um bebezinho, né? A gente mamava na mamãe, a gente tinha que trocar fralda, tinha que cuidar, não tínhamos conhecimento de nada. E já nascemos livres do pecado, isentos do pecado, né? Purificados, mas nascemos em um mundo e que não conhecíamos essas verdades. Então muitos foram para um desvio aqui, outros para um desvio ali. Uns foram para o desvio da religião e passaram anos como eu e fazendo coisas que a religião mandava. Faça assim, não faça assim, faz assim, não faz assim. E então a pessoa passava anos dentro de uma denominação, de uma religião. Não que o nome seja ruim. É importante você ter um nome, claro que é. Há valor, mas nós temos que saber qual é o valor, qual é o equilíbrio que nós temos que ter. Para a criança, temos o Paulo Henrique, que está sempre aqui com a gente e que ouve. Nós temos certeza, convicção, que na mente de Paulo Henrique, daqui a alguns anos, tem um valor tremendo. Nós não sabemos o caminho que Paulo Henrique vai traçar, se Paulo Henrique vai para o exterior, mas eu tenho convicção que a graça de Deus na mente de Paulo Henrique, como teve efeito na mente do meu filho Miguel Ângelo, da minha filha Tamires, que já nasceram no contexto de graça, terá um efeito tremendo na mente do filho dos irmãos. Porque é para a salvação da mente que nós pregamos, não é para a salvação eterna. Quem é salvo já está salvo. Mas pastor, o senhor está maluco. Quer dizer que o sujeito está fazendo tanta coisa errada, ele morreu, ele está salvo?
Tá, porque a salvação não depende da minha pessoa, não é mérito pessoal. O que Efésios 2,8 diz? Não vem de vós, é dom de Deus. Mas a religião insiste em dizer, não, está escrito, ó, não, olha só, Marcos, me perdoe, está na Bíblia, mas eu não acredito. É todo o contexto bíblico, não, Jesus morreu, se entregou, não acredito. Sigo a religião da denominação, mas não acredito. É assim que as pessoas fazem. Por isso nós falamos, examine as escrituras, verifique. As obras mais, elas continuam na carne, elas são atuantes nesse mundo físico. Porque nós somos um vaso de barro, nós temos a incumbência, todos nós, eu principalmente, como disse Paulo, eu me faço, né, me coloco nesse contexto, eu tenho a incumbência de quê? De controlar a minha carne. E para Deus está morta, mas para nós não. Se eu ficar chateadinho, aborrecidinho, porque o meu irmão falou para mim, eu não vou mais na igreja, eu vou sair chutando a cadeira, arrebentando, quebrando. Irmão, a minha alegria não depende disso. A minha alegria está em Cristo. Eu não posso realmente você dar um mau testemunho. Tá vendo? É crente. Ó, diz que é eleito, diz que é predestinado, abençoado, mais que vencedor, carta de Cristo. Mas está fazendo a opção que está errada. O apóstolo Paulo disse assim, tudo vos é lícito. Pastor, eu posso fazer isso? Pode fazer tudo. Tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Não convém por causa do testemunho, não convém por causa da saúde física. Agora eu citei o refrigerante, não vou fazer propaganda de novo, não, ninguém está pagando para isso. Pode ser até que se ela quiser depositar, nos ajudar, nos abençoar, eu recebo, né? Pensou? Coca-Cola enviar para nós um bônus maravilhoso. Mas imagina você tomar aquele refrigerante todo dia. Já foi provado, já mostraram que aquilo ali é muito ácido, que faz mal, o exagero. Imagina, a Bíblia fala da glutonaria, o sujeito que come, sabe, bota aquele prato cheio, come. Quantas pessoas já morreram por causa do excesso de alimentação? Então, tudo que você faz que faz mal à tua carne, você tem que se controlar. A igreja de porta aberta, não é igreja de porta aberta, não. Eu sou a igreja. A palavra de Deus, ela diz que tudo é lícito, mas não é conveniente. Você pode fazer qualquer coisa, não é conveniente. Você quer ver a melhor coisa para o teu filho, para o meu filho, para a minha filha, para o seu? Não é eu falar, filho, faz assim, é o meu exemplo. Porque quando eu falo para ele, tem que ser assim, eu faço diferente, eu vou ser criticado, com certeza. Então a melhor coisa é o exemplo. E não é diferente nesse aspecto, irmãos. Então, essas obras mais, elas vão permanecer, mas a minha carne eu tenho que dominar. Ela para Deus está morta. Ponto 2, 2 Coríntios 5,16. Vamos voltar no 2 Coríntios 5,16 para refletir um pouco mais no ponto 2. Eu vou voltar e vou ler de novo. Mas o irmão está repetindo. Repetição é mãe do aprendizado. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Paulo enfatizou essas verdades, sim. O Jesus de Nazaré, no ponto 2, ele não tem que ser visto por denominação, por igreja. Ah, mas por que Jesus foi batizado por João Batista? Jesus falou, não, deixa para se cumprir. Jesus tinha pecado para se arrepender, mas a lei dizia que o cordeiro tinha que ser lavado para ser oferecido como sacrifício. E Jesus foi o nosso cordeiro pascual, e ele cumpriu o ritual da lei, né? Direcionava para ele ali, ele foi lavado por João Batista apenas com o cumprimento da lei, não tinha nada a ver com questão espiritual. Romanos 7,6. Ponto 3, Romanos 7,6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Tão simples de entender. Paulo era um judeu, criado aos pés de Gamaliel. Ele convivia com a grande maioria de irmãos judeus que ainda cumpriam a lei escrita. Por que Paulo falou isso? Você acha que ele era louco de falar isso? Ainda estava tendo no meio deles um cumprimento muito severo da lei.
Paulo desejou salvar o entendimento dos romanos. Agora eu citei, vamos ler Romanos 10, de 1 ao 4. Romanos 10, do 1 ao 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Veja, Paulo não estava falando da salvação eterna, porque Paulo tinha consciência. Por que Paulo falou que eles sejam salvos? Todo o contexto mostra isso. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Olha o zelo deles. Como os nossos irmãos que vivem debaixo da lei, no adventismo, em todos os ismos da vida. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porquanto, ignorando, ou seja, desconhecendo a justiça que vem de Deus. Que palavra maravilhosa. A justiça, olha a cruz se mostrando aqui. Não é a sua justiça, irmão Silvio, não é a minha. É a justiça de Deus, Manuel. Porque ele se fez maldito, aonde? E por quem? Por nós. Por quantos? Por muitos? Foi por toda a humanidade? Não. Os profetas Isaías falam que foi por muitos. Foram por todos, sim, mas por todas as etnias. Por quê? Porque os irmãos devem lembrar, quando leem estudo, que o povo judeu ele era preconceituoso. O samaritano não se misturava, o brasileiro, que não existia, né? O tupiniquim, ele não podia se misturar, então havia um preconceito dele. Por isso que Paulo falou que o evangelho foi para todos, nesse sentido, para todas as etnias, para branco, negro, judeu, brasileiro, americano, japonês, chinês. Nos 4 cantos da terra existem eleitos e predestinados por Deus. Deus colocou em todos os lugares os seus filhos, os seus eleitos, aqueles a quem Ele predestinou e amou. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que de todo o que crê. Versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre